Marcos 15:34, estamos todos lá? A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, obrigado pela tua palavra, te bendizemos, ó Deus, pela meditação que temos o privilégio de fazer nesta noite. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito tome nossa frente, nos conduza nessa meditação, nos conduza ao triunfo da cruz. Em o nome de Jesus, assim pedimos. Amém. Amém. Vamos juntos falar as 7 palavras do Calvário, lembrando-se dessas palavras que são as últimas palavras de Cristo sobre essa terra. As últimas palavras de Cristo são Pai na cruz, né? As últimas palavras de Cristo na cruz. As últimas palavras dele ainda como o servo sofredor. Vamos dizer todas elas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. Essas palavras não podem ser esquecidas. São as palavras da conclusão de todo o Evangelho, a conclusão da lei, a conclusão de todo o trabalho de Deus para com o seu povo em salvação. A conclusão está no Calvário, a conclusão está nestas palavras. Então não podemos esquecer dessas palavras. Palavras de vida, de bênção, de triunfo, de perdão, de misericórdia, de amor, de graça, de bondade. Tantos benefícios na cruz, como diz a antiga canção, há atrativos sem fim. Na cruz temos atrativos sem fim. Eu não me refiro simplesmente à imagem que está aqui, que nós observamos, olhamos para esse símbolo, mas eu não me refiro a esse símbolo, eu me refiro à mensagem da cruz, eu me refiro à obra de Cristo, o Filho de Deus no Calvário. Há atrativos sem fim ali, porque são atrativos para a vida eterna, atrativos de perdão. Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele é levantado, ele atrai todos a ele mesmo. E nós vamos ler aqui a resposta para essa pergunta que Cristo faz. Por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Você pode ler comigo, por favor? Vamos mais uma vez lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. Vamos ler juntos? Porque Jesus sentiu-se abandonado, mas ele não foi abandonado em momento algum pelo seu Pai. Mas por que ele sentiu-se abandonado? Porque o apóstolo Paulo responde no versículo 21. Leia comigo, por favor. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, perceba, ele o fez pecado por nós. Quem o fez pecado por nós? O Pai. O pai que está com o filho no momento mais angustiante da sua vida. O pai que está desde o princípio
das dores que é no Getsêmani, quando Jesus já começa a angústia, a aflição do Calvário. Desde o Getsêmani, o Pai está presente. Jesus está buscando ao Pai em oração, está clamando ao Pai por um conforto, um fortalecimento no homem interior, porque Jesus, na verdade, sofreu como qualquer um de nós sofreria no Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. O Pai o fez pecado. Ele não pecou, mas o Pai lançou sobre ele o pecado. Ele faz em seu próprio corpo, ali naquele Calvário, ele o faz pecado por nós. Isso é de um tamanho tão glorioso, é tão grandioso esse mistério, essa obra tão sobrenatural, que nós não podemos nem conceber o que foi feito aqui. Ele assumiu o pecado de todos os homens. Ele assumiu o pecado antes dele. Ele assumiu o pecado de Adão, até Adão, de todos os homens que estão dali, da obra do Calvário para trás, até Adão, e ele assume os pecados dali da obra do Calvário até a consumação dos séculos. Ele o fez pecado. Ele se tornou pecado. E eu quero agora meditar contigo sobre essa expressão, porque Jesus não pecou, Jesus não se contaminou com o pecado, mas ele se fez pecado. Absorveu toda a consequência do pecado, toda a maldade do pecado, toda a escória, o próprio Filho de Deus absorveu em si mesmo. O Pai fez isso, o Pai o fez pecado, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo somos absolvidos, em Cristo somos lavados, cobertos de todas as nossas transgressões e iniquidades. Vamos estudar esse assunto? Então vamos nos aprofundar. Abra, por favor, em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Leia junto comigo, por favor, João 3,14. E do modo porque... Vamos juntos? João 3,14. Eu preciso que você seja um pouco rápido agora, porque nós vamos ler alguns textos. João 3,14. E do modo porque Moisés levantou a serpente, assim... para que... Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Assim como, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E a sequência do texto é o versículo 16, que você tem de cor. Vamos dizer? Porque Deus amou o mundo para que mas tenha a vida eterna. Jesus veio para que tenhamos vida eterna. Essa é a vida abundante. Essa é a vida que Ele trouxe para nós. Não, a nossa vida não acaba na sepultura, meu irmão. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Medicina te dá vida eterna? Medicina te dá vida eterna? Um hospital pode te oferecer vida eterna? A ciência te oferece vida eterna? Os profetas te oferecem vida eterna? Não, o Filho de Deus é o único que nos oferece a vida eterna. Por isso todos os profetas apontaram para Ele. Por isso toda profecia é apontada para Ele. Por isso Ele tem que receber toda a glória. Por isso Ele tem que receber todo o louvor. Aleluia! Toda adoração seja dada a Ele.
Meu Deus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, havia uma condição para que o povo fosse livre das mordeduras da serpente. Calma que nós vamos lá. A condição era que o próprio Deus deu a Moisés e entregou a Moisés essa ordem de levantar uma serpente de bronze no deserto. E aí todo aquele que olhasse, mirasse naquela serpente, seria curado, seria salvo da morte. E da mesma maneira, olha que coisa incrível e maravilhosa, como Moisés, o libertador do povo de Deus, aponta para Jesus. Porque Moisés é o libertador, que é o símbolo, um figurativo, que figura, que representa simbolicamente Jesus, mas o único que é o Salvador de Moisés. O libertador de Moisés, que também pecou. Moisés matou. Moisés assassinou. Moisés pecou contra Deus. Jesus não pecou. Jesus não cometeu pecado. E ele diz, assim como importa também que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, a condição para que sejamos livres da morte eterna. É a mesma condição que a serpente de bronze foi levantada no deserto. É a condição que o Filho de Deus precisou ser levantado para a salvação. E aí nós vamos agora estudar sobre essa serpente. O que tem a ver essa serpente com Jesus? Qual a relação dessa serpente levantada no deserto para aquela imagem ali? Para aquele momento ali onde o Filho de Deus se faz pecado por nós. Fazendo-se justiça por nós, para que fôssemos feitos nele, justiça de Deus. O que representa isso? O que aponta para isso? Qual é o significado disso? E nós estamos respondendo aqui, nessa meditação. A sensação que Cristo teve, o sentimento, a sensibilidade que Cristo teve ali naquele Calvário, quando ele diz, por que me abandonaste? O corte, por que acontece o corte? Porque ele assume o pecado, não porque ele peca, mas porque ele assume as consequências do pecado. Vá comigo, por favor, lá em Números, capítulo 21. Números 21. Veja comigo a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Dentro do caminho de salvação, dentro do caminho de libertação, o povo se torna impaciente. Levante um pouquinho a cabeça. Só isso aqui já seria suficiente para a gente ter aqui meditações e mais meditações. O povo se tornou impaciente no caminho. Como que um povo se torna impaciente dentro de um caminho de salvação? Porque nós passamos a olhar, ao redor. Olhamos como os povos se alimentam. Esse povo estava ainda com o coração preso no Egito. Olhavam as cebolas do Egito, os temperos do Egito. Deixa eu falar uma coisa aqui séria para você. A minha filha estava conversando comigo aqui quando nós chegamos aqui na igreja. E ela falou assim, pai, hoje eu fiquei muito chateada. Eu falei, por quê? Porque hoje na aula de educação física o professor começou a falar um monte de coisas sobre festa junina. Eu falei, quê? É mesmo? Ué, acho que história é essa do professor de educação física falar sobre festa junina? Ela falou, eu não entendi nada. Aí ela falou que
vai ter um momento lá de alguma ocasião de festa junina na escola, não sei quando, nem sei quando, nem quero saber, até porque ela não vai. Ela não vai. Quem decide a vida da minha filha no momento sou eu. Não é ela. Quem decide a vida do seu filho? Quem decide a roupa que seu filho vai usar? Quem decide a programação que seu filho vê? Cuidado com as liberdades que você está dando para o seu filho. Cuidado com o excesso de mimo que você está dando para o seu filho. Cuidado para você não formar. Cuidado para você não permitir que seu filho entre numa festa pagã. Aí eu comecei a conversar com ela. Estávamos aqui, assim, hoje, agora, ainda chegando aqui. E ela falou assim para mim. E uma outra colega minha também não vai não, pai. Porque ela é de Jesus. Eu falei assim, que bom, que bom. Aí ela falou, continuamos o diálogo, ela falou assim, pai, mas só que tem uma coisa, uma colega minha falou que a única coisa boa que tem na festa junina são as comidas. Será que você tem sido pego pelo ventre? Será que você está sendo pego pelos olhos? Porque geralmente as comidas apetecem primeiro os olhos. Nós comemos principalmente com os... Você escuta isso dioturnamente nos programas de televisão onde há culinária. Primeiro você come com os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se a tua luz for em trevas, que grandes trevas serão. Cuidado para você não se enganar e pensar assim, não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é uma festinha como qualquer outra. Lá não tem imagem, lá não tem ídolos. Ah, tá bom, tá ótimo. E por que fazem essa festa? Por que não fizeram essa festa em maio? Por que não fazem uma festa? Quer fazer uma festa na roça? Faz uma festa da roça em outubro, setembro, não sei. Faz uma festa da roça num período de colheita. Dentro do outono, dessa estação. Por que fazem essa festa exatamente no dia que são comemorados duas entidades? Por que fazem essa festa nesse tempo? Acompanhe comigo, por favor. Cuidado para você não se tornar impaciente no caminho, porque você está observando o mundo e está pensando assim, tem tanta coisa melhor lá do lado de fora, porque foi o que o povo fez aqui, olha só. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles falaram contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O que é pão vil? Esse pão sem graça, esse pão ruim, esse pão sem qualidade. Eu quero pão suíço, eu quero pão gordo, cheio de fermento, eu quero o pão cheio de glúten, de lactose. Tá só confabulando mesmo. Eu quero um pão daquele cheio de coco, eu quero pão doce, eu quero o pão do Egito. É mais gostoso. Eu não quero esse pão. Esse pão traz fastio. Esse pão está trazendo para a gente come todo dia esse pão. Já estamos saturados. Fastio é saturação. Já não aguento mais comer esse pão vil. Eu quero qualidade no pão. Sabe de que eles estão falando? Estão falando da provisão de Deus. Estão impacientes no caminho da salvação. Estão murmurando contra Deus no caminho da redenção. Somos nós, esse povo, meu irmão. Somos nós. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. No caso, contra ti é Moisés. Ora ao Senhor, ou seja, clama, intercede, ora ao Senhor
que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que acontecia, meus irmãos? Sarava. O que nós acabamos de ler lá em João capítulo 3, versículo 14. Todo aquele que crer no Filho de Deus, que será erguido, assim como a serpente no deserto. Todo aquele que crer, todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que crer que Ele é a salvação, que Ele é a cura, que Ele sara a ferida da alma que se chama pecado, todo aquele que olhar para Ele e confiar nele e perseverar nele, será salvo e terá vida eterna. Aleluia! Aleluia, que Deus maravilhoso. A obra de salvação está desde o Antigo Testamento, desde a libertação do povo de Israel, aquele povo cabeça dura, igualzinho a nós, que sabemos o que temos que fazer e não fazemos, que nos tornamos impacientes no meio do caminho, que não aguentamos andar pelo caminho estreito. A gente tem a tendência de alargar o caminho toda hora. A gente quer curtir as festinhas pagãs e mundanas. A gente quer a comida das festinhas. Como a coleguinha da minha filha falou: ah, Melissa, nessa festa só tem uma coisa de bom, a comida. Olha a criança falando, dando o sinal, dando a pista para nós. Olha onde nós somos pegos. Olha onde o povo de Israel caía. Olha onde nós estamos caindo hoje. E aí, meus irmãos? Quais são as festinhas que você tem frequentado? Quais são as rodas que você se assenta? Quais são as mesas que você tem se alimentado? Quais são os salgadinhos e as bebidas? Com quem você tem se confraternizado? Com quem você tem tido comunhão? Salmo capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? Lembra? Bem-aventurado os que não se detêm nos caminhos dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores e não estão debaixo do conselho dos ímpios. Quem tem sido teu amigo? Quem são os teus conselheiros? Meus irmãos, nós estamos diante aqui de uma serpente de bronze. Bronze é símbolo de justiça. Vou repetir para você. Segundo o livro de Apocalipse, que diz que o Senhor, ele revestido de bronze, a imagem que João viu, os seus pés são como bronze reluzente. Bronze é símbolo de justiça. Você lembra que nós acabamos de ler lá em Coríntios? Ele nos faz o quê? Justiça de Deus. O Antigo Testamento apontando para a obra do Calvário. E agora eu quero rapidamente passar contigo por uma história e por algumas imagens da mitologia grega, que também se mistura à mitologia romana. Você vai perceber que muitas imagens, preste atenção. Você sabe qual é o símbolo da medicina? Sabe qual é o símbolo da farmácia? Você conhece esses símbolos? Já viu que é uma haste com uma serpente enrolada na haste? O símbolo da farmácia é um cálice e uma serpente enrolada no cálice. Já viu a imagem das serpentes na Bíblia? Onde aparece pela primeira vez a serpente? No Éden. A serpente aparece no meio da provisão de Deus. Naquele lugar maravilhoso, onde Adão prestava contas a Deus em toda a viração do dia,
falava com Deus todos os dias, estava ali diante da presença de Deus todos os dias, sendo alimentado todos os dias, mas Deus falou para ele: não coma daquela árvore. Você pode comer de todas as árvores, menos daquela. Aí vem uma serpente, uma víbora, e lança em Eva, na mulher, porque a mulher deu ouvidos. Ela deu ouvidos à serpente que disse: certamente não morrerás. É porque ele sabe, ou seja, Deus sabe, que se vocês comerem daquela árvore, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês terão conhecimento, seus olhos se abrirão, vocês serão poderosos. Sabe o que a árvore, aquela serpente fez? Sabe o que aquela serpente fez? Jogou no coração de Eva o seguinte: você pode mais. Deus está querendo manter vocês aqui, mas você pode mais. Trouxe para Eva espírito de autocomiseração, vitimização. A Eva olhou para si mesma, analisando sua própria vida e pensou: calma aí, é mesmo? Por que ele me quer tão pequena? Por que eu vou me submeter a ser tão pequena, se eu posso comer sim daquela árvore e me tornar como ele, e me tornar como Deus, e ter o conhecimento do bem e do mal? Calma aí, é mesmo? Eu não quero ser pequena, não. Eu não quero me submeter à voz dele, não. Eu não quero me sujeitar a ele, não. E quando ela come, e logo na sequência ela induz Adão ao erro, entra o pecado, a queda, a ruína do homem, a quebra da palavra de Deus, a quebra da lei de Deus, da ordem de Deus, de uma coisa tão simples. Se tem um jardim inteiro, daquela ali não. Você pode comer. Qual a principal comida desse período agora? Não sei. Esse período de festa junina, qual é a que mais pega? Não sei. Vamos dizer, um caldo, quentão. Não, quentão você não pode beber em época nenhuma, né? Vamos dizer, sei lá, eu não sei. Nem conheço, porque eu não tenho os costumes. Mas vamos dizer, você pode comer canjica. Canjica o tempo todo, o ano inteiro você tem para comer canjica, mas você quer ir numa festa onde tem canjica. Você quer dançar na festa. Nós nos tornamos impacientes ao longo do caminho, ou seja, nós rejeitamos a obra daquele Calvário. Nós estamos aqui para agradar a Ele. Nós estamos aqui para honrar a Ele. Nós não estamos aqui para agradar nem a nós mesmos e nem a ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Doa quem doer, custe o que custar. Custe o que custar. Isso é tomar a cruz. Isso é seguir Jesus. Logo na sequência, eu quero falar contigo rapidamente. Eu estava falando e agora parei. Asclépio ou Esculápio é o nome de um deus grego que é filho de Apolo com uma ninfa chamada Coronis. Estou falando isso, eu vou falar bem rápido aqui, porque isso aqui não faz a menor diferença. Foi criado por um centauro chamado Quiron, sábio, bondoso e com habilidades médicas. Esse homem chamado Asclépio ou Esculápio, ele aprimorou técnicas de medicina e aprendeu a ressuscitar mortos. Preste bem atenção nisso. Estou falando de uma entidade pagã. Estou falando de uma entidade pagã celebrada pelos gregos e pelos romanos. Asclépio é o nome para os gregos e Esculápio para os romanos. Esse homem aprendeu as técnicas e como ele se tornou um deus
da medicina greco-romana, ele andava com um cajado, porque cajado sempre foi um símbolo de sabedoria, de alguém que tem um conhecimento elevado. Ele andava com esse cajado. Em determinada ocasião, ele entra num templo do deus Apolo e uma serpente se enrola naquele cajado. Isso tudo é mitologia, coisas criadas pelos homens. Coisas criadas pelos homens. Ele enrolou-se naquele cajado, naquela haste, naquele pendão, e ele se tornou ainda mais poderoso por causa daquela serpente, por causa daquela cobra. E ele, depois que é morto, ele é reconhecido como o Deus da cura e da vitória sobre a morte. Toda vez que você entra num consultório médico, que você vê aquela haste e aquela serpente, você nunca mais vai esquecer disso. Os homens vão buscar as coisas grandiosas da vida sem Deus. Os homens vão buscar a cura e a ressurreição sem Deus. E esse Deus da cura, chamado Esculápio, é celebrado e é um símbolo nos jalecos médicos e nas portas de todo consultório médico. É uma entidade pagã. Você percebeu como a mitologia copia a palavra de Deus? Diante das serpentes abrasadoras, qual era a única maneira de se trazer a cura e a salvação e fazer sarar a ferida mortal, o veneno mortal daquela serpente no deserto? Era, Deus mandou, levante uma serpente, levante uma haste, apontando para o seu filho, que não pecou, mas se fez pecado por nós. Aquela serpente de bronze pecou? Pecou? Claro que não. Como uma serpente de bronze vai pecar? Mas ela assume na sua própria imagem, como Deus, ele trabalhava dessa forma no deserto, e nós não devemos mais continuar dessa maneira. Aliás, se você verificar na sua casa, não abra agora não, pode anotar, 2 Reis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. 2 Reis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Está declarado lá que essa serpente foi cultuada durante séculos e séculos depois dessa circunstância aqui. Eles consideravam aquela serpente um verdadeiro ídolo, verdadeiro Deus. E eu estou falando isso dos israelitas, do povo de Deus, dos hebreus. Cultuavam aquela serpente e chamavam ela de Neustã. Ela era como um Deus para eles, a representação do próprio Yahvé na terra. Quando Jesus entra no cenário, é como se ele estivesse lançando isso por terra. Aquilo era uma ocasião pontual. O que Deus queria fazer é levante essa serpente para que essas pessoas olhem para a serpente como se ela estivesse assumindo o pecado deles, a transgressão deles, e eles vão olhar para essa serpente e vão ficar curados. Está tudo apontando para Jesus, mas eles não entendiam isso e cultuavam aquela serpente. Como nós somos facilmente enganados, né? Somos facilmente enganados. Agora eu queria que você pensasse também um pouquinho, só mais um detalhe sobre essa questão dessas cobras, né? Aliás, tem algumas pessoas que fazem uma confusão, porque a cobra que envolve o símbolo da medicina é uma cobra só. Você vai ver que em alguns locais, equivocadamente, colocam 2 cobras. Já viu? 2 cobras. 2 cabeças, 2 cobras. Esse símbolo, a união dos 2 símbolos desencadeia uma representação bem conhecida. Bem e mal. Doença e cura. Morte e vida. Hermes, deus grego chamado Mercúrio, em Roma, Deus dos viajantes e comerciantes. Você já viu, sabe qual é o símbolo da contabilidade? Já viu o símbolo da contabilidade? É uma haste com 2 cobras. Símbolo do comércio, símbolo da contabilidade. Uma haste com 2 cobras. É baseado
numa entidade pagã chamada Hermes, o deus dos comerciantes e dos viajantes. Então, só para que você perceba o quanto a serpente está presente. Você lembra da Medusa? Lembra de Medusa? O que ela tinha na cabeça? Muitas serpentes. O que ela fazia com quem olhava para ela? As pessoas se tornavam estátuas, pedras. Símbolo do pecado. Os homens misturam o símbolo do pecado como sendo o símbolo de salvação. Os homens que não conhecem a Cristo, que rejeitam a Cristo, eles querem fazer com que o diabo seja o dono da cura e da doença, da vida e da morte, porque essa junção não existe em Deus. Você já viu o símbolo do taoísmo que tem nas portas das clínicas de acupuntura e de medicina alternativa, geralmente uma medicina oriental? Você já viu aquele símbolo? O que significa aquele símbolo? Significa uma perfeita harmonização entre o bem e o mal. Um círculo, uma espécie de S no meio, um pontinho branco na parte preta e um pontinho preto na parte branca. O que significa aquilo ali? Uma completa harmonização entre o bem e o mal. Não há comunhão entre luz e trevas. O que você está fazendo com essa porcaria de mídia social? Sensualizando na mídia social, hein, jovem? Hein, jovem? Que união é essa que você tem com as trevas? Que amor é esse que você está tendo com as trevas? Já se tornou, você é tão jovem, você é tão jovem e já se tornou impaciente no caminho? E já está começando a desonrar a Deus e mal começou o caminho? Hein, jovem? Você acha que o inimigo está brincando? Você acha que o diabo está brincando? As pessoas estão confiando no Esculápio. As pessoas estão confiando em Hermes. As pessoas estão confiando nas medicinas, nas ciências. Os homens estão confiando nos homens. Aquele símbolo da contabilidade representa o equilíbrio cósmico entre forças opostas. O equilíbrio cósmico entre Deus e o diabo, aquelas duas serpentes. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Quando o homem observa a palavra de Deus, aí sim o homem começa a pensar de forma muito preciosa. Qual é o veneno, como é o antídoto, como é feito e qual é o antídoto da serpente, da mordedura da serpente? Qual é o antídoto, como é feito o antídoto para a mordida da serpente? Se chama soro antiofídico. Ele é feito com o quê? Com o veneno da serpente. Quando o homem olha para a Bíblia, ele faz coisas muito boas. Porque com certeza o homem olhou para a Bíblia para fazer isso. Como que são feitas as vacinas? E eu não estou depositando minha esperança em vacina alguma. Minha esperança não está na vacina, minha confiança não está na vacina, a mudança de tudo, a salvação do Brasil não está na vacina, não está. E não que a vacina e as vacinas não sejam boas, não estou falando isso. Como são feitas as vacinas? As vacinas são feitas mediante o vírus que elas estão lutando contra. Como é feito a vacina para o vírus que nós estamos enfrentando nessa oportunidade? Mediante o próprio vírus. É o vírus geneticamente transformado. É o vírus com mudanças
na sua forma genética, e por isso que você tem os efeitos do próprio vírus. O teu corpo fica com febre. Porque se você tem uma boa imunidade, o corpo levanta-se. Porque o que Deus fez é magnífico. E a imunidade é magnífica. E os anticorpos são magníficos. E quem fez isso foi Deus. E quem deu a capacidade do homem para pensar que para reverter o mal, era necessário quebrar o mal. O que Cristo faz na cruz é pegar todo o mal e quebrá-lo na cruz. O soro antiofídico é feito com o próprio veneno da serpente, só que quebrado em sua forma, em sua genética. Quebrado. Mudado. O que Cristo faz na cruz é tremendo. A obra de Cristo na cruz é tão tremenda que ela pode, até os homens, quando olham para a obra da cruz e quando olham para o que Deus faz no deserto aqui, com essa serpente de bronze, quando eles olham para isso, eles vão praticar uma ciência excelente. Eles vão praticar algo bom, eles vão olhar e falar, calma aí. Se a gente pegar o veneno da cobra, a gente pode trabalhar em cima dele. E o próprio veneno da cobra vai servir para quebrar o efeito do veneno da cobra. Porque vai ser o veneno quebrado. É o que Cristo faz. Você percebeu isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu não vou ler agora, mas você pode ler na sua casa. Deus, quando chama Moisés, acontecem duas coisas. Preste bem atenção nisso. Está em Êxodo capítulo 4. Não anote, não abra agora, anote. Êxodo capítulo 4. Aliás, anote aí. Êxodo capítulo 4 e Êxodo capítulo 7. E leia na sua casa. Anote isso, por favor. Êxodo capítulo 4 e Êxodo capítulo 7. E agora feche sua Bíblia. Por favor, faça isso. Feche sua Bíblia. Êxodo 4 e Êxodo 7. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador do seu povo, ele pergunta assim para Moisés, o que você tem aí na mão? E ele diz, eu tenho um bordão, um pendão, uma haste. E ele diz para ele lançar a haste no chão. A haste se transforma em uma serpente. O que Moisés faz? Depois você vai ler. Não lê agora. Não faça nada agora. Leia na sua casa. O que Moisés faz quando o seu bordão se transforma numa serpente? Foge. Ele corre. E Deus fala, pegue ela com a sua mão. E quando ele pega a serpente com a mão, ela de novo vira um bordão na mão dele. Na sequência, por que Deus estava fazendo isso? Deus estava querendo confirmar que ele estava ali, que ele ia atuar na libertação do seu povo, que ele era a máxima autoridade sobre Moisés. Que Moisés iria falar no seu poder e em seu nome. E ele queria confirmar isso para Moisés, ele queria deixar isso bem claro para Moisés. E como se não bastasse, diante de um sinal tão grandioso como esse, um bordão virando uma serpente, logo na sequência aquela serpente maligna, aquela serpente mortal, Moisés pega lá na mão. Na sequência Deus diz, coloque sua mão no seu peito, e a mão de Moisés fica como o quê? Branca. A mão de Moisés se torna leprosa. A mão de Moisés adoece. E quando ele tira a mão do peito, na sequência, a sua mão se torna curada, sã de novo. Ou seja, cura. Deus é o Deus que nos livra da morte causada pela mordida da serpente. Deus é o Deus que cura a nossa alma do pecado. Deus nos livra da morte eterna e Deus nos livra do nosso próprio pecado. Ali. Na sequência, no capítulo 7 de Êxodo,
Moisés tem que comprovar que Deus está com ele. E que ele fala em nome do grande eu sou. Quando ele faz isso, ele precisa fazer um sinal na frente de Faraó. Qual o sinal? Quando ele lança o bordão se torna uma serpente. Só que vem aí os magos, os feiticeiros de Faraó. Os feiticeiros de Faraó lançam os seus bordões no chão e os seus bordões também se tornam uma serpente. Mas o que acontece? O bordão de Moisés? O que o bordão de Moisés faz? Engole as serpentes de Faraó. Sabe o que significa isso? O inimigo também sabe atuar. O inimigo também sabe fazer milagres. O inimigo também opera sinais. O inimigo também faz curas. O inimigo, está escrito no capítulo 13, vai enganar a muitos. 13 de Apocalipse. Vai enganar a muitos. Com seus sinais, prodígios e maravilhas. O inimigo se faz anjo de luz, ministro de Deus, para enganar. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. O poder de Deus ressuscita para a vida eterna. Se o diabo ressuscitar alguém, ele ressuscita para a morte eterna. Se o diabo conseguir, com os seus poderes, porque ele tem poderes, se ele consegue fazer alguém levantar-se do túmulo, não é para a vida eterna. É para a morte eterna. Se o diabo consegue operar sinais e prodígios diante dos teus olhos, ele está fazendo isso para enganar. Porque o objetivo dele é lançar com ele, porque o lugar dele já está preparado, se chama inferno, Guiena, lago de fogo e enxofre, onde haverá fogo e ranger de dentes. Qual o objetivo dele? Pegar você, jovenzinho, e distrair bastante você, e te deixar bastante longe da palavra dele, e fazer você cada vez mais idiotizado. E não estou falando só com jovens não, porque os adultos também estão assim. E te deixar cada vez mais distraído para a vontade dele, para as coisas do alto, para as coisas que realmente importam. E fazer você ficar no meio de discussões, de contendas, de bate-boca, de disse-me-disse. E cada vez mais distraído. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dele. Ele também tem os seus poderes. Só que o poder de Deus devorou o poder do diabo. O poder de Deus devorou o poder do diabo. Naquela cruz, Deus venceu o pecado, o diabo e o mundo. Ele devorou o poder do pecado. Ele se fez a própria serpente por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E por isso na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas Deus não o abandonou. Deus estava ali. É porque naquela cruz o Filho de Deus estava assumindo todas as nossas iniquidades. E por isso ele sente as consequências do pecado. As consequências do pecado são morte eterna, inferno eterno. Quem não olhar para Cristo e viver em Cristo está condenado à morte eterna. Estava ouvindo um homem que foi um dos
grandes, digamos, avivalistas do século XIX para XX. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele disse assim: tem dezenas de milhares de portas para você entrar no inferno. E uma vez dentro do inferno, não há nenhuma saída. Há dezenas de milhares de maneiras que o diabo tem, de portas que ele tem para você e para os seus olhos, para que você entre no inferno. Mas quando você entrar lá, não haverá uma saída. Só Cristo é a nossa saída. Ainda continua sendo a nossa saída.